Bem, galera, vamos lá, episódio 004 com duas ferinhas olímpicas, aliás, paraolímpicas, tá? Estamos aqui com Arthur e Rose, duas peças fundamentais aí para o Paralimpíadas deste ano, vão viajar, vão para Paris, né? Representar o nosso Brasilzão, tá? Vamos iniciar aqui, Juliana, dê boas-vindas à galera aí. Boa tarde, galera. É um prazer estar aqui com vocês, conversar um pouco sobre esporte que eu e Sérgio amamos, com duas pessoas que, além de campeões do esporte, são campeões da vida. Com certeza a gente vai ter histórias aqui emocionantes. E a galera vai conhecer um pouquinho mais da história de vocês e como o judô mudou a vida de vocês. Sejam muito bem-vindos. É um prazer ter vocês aqui no Burncast. Dois exemplos, Arthur, para a parte masculina, e Rose na parte feminina, contar um pouco da história de vocês, como tudo isso começou. É um prazer ter vocês aqui no Burncast. Esse é o Burncast. Ladies first, né? Vamos começar com Rose. Seja muito bem-vinda aqui no Burncast, tá? É um prazer enorme quando a gente ficou sabendo que tínhamos aqui Paralimpíadas próximas e para atletas aqui do estado representando o Brasil. Porra, nos empolgamos, né? Achamos que isso é essencial para a gente mostrar para a galera. Muita gente não sabe. E ainda tem aquele pequeno detalhe, alunos Burn, né? Que aí é que são sangue amarelo. Que bom. Rose, seja bem-vinda mais uma vez. Conversamos um pouco antes aqui, né? Já rimos um bocado com algumas situações. Rose, quantos anos, Rose? 26. 26 anos. Lindíssima, super perfumada, tá? Tá cheirosíssima, dá pra sentir daqui. Rose veio com a mãe dela e a mãe dela que é a... Deve ser a mãe coruja, né, Rose? Vó é mãe, é tudo. Ah, é? Conta um pouquinho aí da história aí, desde o início. Rose nasceu aqui em Natal. Em Natal? Uhum. Beleza. E como é que foi, Rose? Você já nasceu sem visão? Conta um pouco. Sim, eu nasci prematura, de 6 meses, pesando 900 gramas. E com isso veio a retinopatia junto. Então, foi até os 7 anos eu ainda consegui enxergar cores. E depois eu perdi, até os 11, só a percepção de luz. E depois, lá pra cá, 0. Tá, então aos 11 você perdeu 100%. Isso. Tá, e aí, Rose, 11 anos, sem visão, acredito eu que a família ali sem meio que, ou já estava se preparando, como é que foi? Porque o médico já dizia para você, vai perder a visão, vai chegar um ponto que ela não vai enxergar nada, como é que foi isso aí? Eu fiz todo um acompanhamento desde bebê, então acho que em torno dos 4 ou 5 anos já foi dito que era um quadro irreversível. Até levaram para a mesa de cirurgia ainda, mas desistiram porque falaram que eu era muito serelepe, não ia ter uma boa recuperação. Não ia conseguir ter uma boa recuperação e desistiram. E daí foi bem isso mesmo. Então, como já era bem pouco, e eu fui perdendo esse bem pouco gradativo, então não foi difícil para me adaptar. E também, desde 1 ano e 6 meses, que eu fiz parte lá do Instituto de Cegos, aqui de Natal. Então, foi minha base, foi tudo, assim, onde eu fui me adaptando, me reestimulando. Então, foi tranquilo, senti falta, apesar de ser bem pouco, mas fez bastante falta, mas foi entre aspas, tranquilo. Que bacana, porque você teve todo esse apoio aí por trás, sim, né? Sim. Então você conseguiu aí se adaptar à situação. Isso. Rose, e aí em que momento, já sei que você medonha, né? Que não quiser nem fazer a cirurgia, e que momento aí você começou a ter o amor pelo esporte? Você foi picada pelo esporte em que momento aí, Rose? Então, com 7 anos eu comecei no balé clássico, odiava já desde já, ia muitas vezes chorando, não quero. E quem forçava você? Minha mãe aqui ficava, ai minha filha, mas é tão lindo, é tão delicado, e eu não gostava dessa delicadeza. Eu gostava da parte de apresentações. Aham. Então, a parte de apresentação, de figurino, de maquiagem, isso assim eu gostava, mas ali, o dia a dia, a aula, eu achava morgado, eu achava muito chato. Aí, com 11 anos, lá no instituto, apareceu um professor de karatê para dar simplesmente só uma palestra. E dessa palestra ele acabou ficando.
E também eu passei pelo goalball também, mas foi por pouco tempo. Como é o nome? Goalball. Explica um pouco aí o que é esse goalball, pelo amor de Deus. Goalball foi um jogo que ele foi criado em torno de 1945 para cegos, lá por volta da Segunda Guerra Mundial, porque as pessoas estavam ficando cegas durante a guerra e estavam ficando depressivas porque não tinha nada para fazer. Aí onde foi criado e tá aí evoluindo até hoje, assim, bastante. É o que tem um sininho dentro, né, da bola? É porque tem o goalball e tem o futebol também, né? Mas os dois têm esse sininho dentro. Tem. Só que o goalball, ele é aquele esporte que a bola é enrolada com as mãos. Entendi. É tipo um handball. Isso. Que a galera fica de joelho. Fica. Entendi. Tá, aí beleza. Aí você conheceu o goalball. Passei pelo goalball, mas fiquei mais tempo no karatê. Aí eu comecei a competir, No karatê você começou a competir? Competir. Só que eu só fazia a parte de kata porque não tinha como fazer as lutas, né? E era por não apresentação, enxergar. né? Você adorava a apresentação. Kata é uma apresentação, não é isso? Só que tinha medalha, né? Então era realmente a competição. Não, a gente não ia só pra apresentar, não ia só pra demonstrar. Realmente essa parte era competitiva mesmo. E era categoria, era deficiente Não, visual? aí não tem, porque o karatê ele não é adaptado. Então você No competia com regular a galera mesmo. que... É Isso. porque o kata, na verdade, como você não tem um contato físico, depende muito da tua desenvoltura de acordo com os movimentos. Então, quanto mais os movimentos forem aperfeiçoados e feitos com técnica de excelência, melhor é. Isso. Mas acho que tem desvantagem, não, Juliana? Assim, a única coisa... Provavelmente tem, né? Porque talvez ela não tenha referência de como é o movimento. Então, ela tem uma pessoa, de repente, vai fazer o gestual dela a princípio, não sei. Vamos saber agora. Vai lá. Vai, Rose. O meu sensei, ele era muito bom. Muito bom. Pode falar o nome dele. Pode falar o nome dele. Anderson Rodrigues. Aí. Sim, daqui Aí, pra Anderson, cá. parabéns, viu? E ele era muito bom, então ele passava as coisas de um jeito mais simples e depois a gente ia aperfeiçoando. Então, a única desvantagem mesmo que eu percebia que tinha às vezes, que a arbitragem levava em consideração quando não era muito, era quando às vezes a gente saía da linha. Né? Às vezes tinha a sequência de movimentos para frente, então às vezes a gente começava aqui e ia um pouquinho para a direita, às vezes seguir tão retinho. E sabe? o sensei podia dizer, apruma! Não podia. Às vezes isso baixava um pouco a pontuação, às vezes. Mas era a única coisa. No mais, eu acho que não saía em desvantagem, é tanto que eu ganhei alguns ouros. O primeiro, inclusive, causou uma revolta, assim, na mãe de uma menina que era faixa laranja e falou assim: não é possível, eu não acredito. Essa cega nojentinha ganhou da minha filha. Como é o nome da menina? Não sei. Nem quer saber também que eu Ô menininha! Infelizmente. Chupa! Eu só fiquei sabendo Aceita. depois. Eu sei que depois falaram pro meu professor, ele ficou revoltado, mas enfim, ficou por isso mesmo. Mas aconteceu isso também. Tá. Então eu acho que só mesmo essa questão que às vezes eu saí um pouco da linha, assim. Mas mesmo assim, dava na cabeça de neguinha lá que enxergava. O karatê me fez ganhar alguns ouros e daí eu fui tomando gosto, né? E foi aí que surgiu a vontade de querer lutar. Aí Eita, ele chegou trocar pra tapa. mim e falou assim: Rose, não dá. Eu falei, mas eu quero. Ele falou assim: eu vou tentar demonstrar pra ver. E daí acho que eu já tava meio que fazendo um judô sem saber. Porque eu ia pra cima dele e já queria meio que me agarrar com ele pra tentar acertar ele, né? Só que muito diferente o karatê. E daí foi onde eu fiquei sabendo que no karatê seria possível. E assim que pôde eu fui pro judô. Porque ainda tinha que... O judô era no mesmo horário da minha escola. E eu não podia mudar. Porque não tinha no outro turno. Então assim que eu terminei o ensino fundamental, eu mudei de escola, mudei de turno e entrei no judô. Aí foi bem isso. Beleza, você quem decidiu entrar no judô, Rose? Eu fui doida. Eu fui doida porque eu saí de uma instituição para outra, que eu saí do Instituto de Cegos, onde eu fazia karatê, onde eu fazia goalball, e fui para a Devine, que é onde eu estou hoje, e saí de uma instituição para outra e de um esporte para o outro, sem nem saber se eu ia gostar. Então foi uma mudança muito radical. Mas o que fez você ir pro judô assim, sem mais nem menos, como você mesmo está dizendo assim? Ela queria bater em alguém. Eu queria lutar, eu queria fazer mais força, eu acho, só pode. Porque Eu queria cair, botar o povo. Queria cair não, queria derrubar o povo, né? hoje eu fico assim, falei, eu acho que é porque eu era 16 anos, pensava direito, e fui, só fui. Porque eu acho que se fosse hoje, para uma mudança assim tão grande,
eu ia parar, eu ia pensar bem mais, né? Porque foi uma mudança muito grande, assim. Deixei todos os meus amigos, todo mundo, assim, de conhecido, e foi para um lugar totalmente novo. Entendi. Esporte novo, pessoas novas, outro sensei. Ótimo. Vamos agora para Arthur, né? Daqui a pouco a gente volta para Rose para falar um pouco, que aí vamos emendar o assunto de judô. E aí, Arthur? Boa tarde a todos, mais uma vez obrigado aí pelo convite, é muito bom estar aqui com vocês e seguimos. Vamos lá, Arthur. Arthur eu conheço de viagem de elevador, viu, Juliana? A gente pegou uma viagem no elevador aí, eu acho que passamos aí no máximo 5 segundos e deu para trocar uma energia massa. Esse cara vibra positivamente de um jeito incrível, né? E ali eu conheci, inclusive falei com o Silvano, meu irmão, conheci o cara, caralho, o cara tem uma vibra muito, muito positivamente. E aí, na primeira oportunidade que eu tive, eu lembrei logo de Arthur, disse, Arthur, vamos lá, que precisa a gente conhecer um pouco da tua história. Arthur, 32 anos, não é isso, Arthur? Exatamente. Fala um pouquinho das presepadas da infância aí, que você já falou um pouquinho aqui pra gente. Depois a gente vai perguntar primeiro como foi que o judô entrou na tua vida, mas depois você precisa dividir com o pessoal como é que sai do Bido e vai pra Pirangi sem enxergar, certo? Mas isso daí fica pra depois, mas primeiro agora você responde pra gente como o judô entrou na sua vida. Então vamos começar pela metade, né? Porque o judô já entrou exatamente na metade da minha vida. Foi depois dessa viagem, foi? Ah, foi bem depois. Não, foi exatamente depois dessa viagem. Mas, bicho, vocês querem começar pela metade, a gente vai. Não, mas vamos lá, Arthur nasceu já com deficiência visual, como é que foi? Voltou pro início? Vamos voltar pro início. Então vamos começar do começo. Vamos lá. Eu tenho retinose pigmentar, né, uma doença degenerativa congênita e hereditária. Isso significa que eu já nasci com essa doença em mim, né? Então eu nasci enxergando pouco já, mas eu enxergava alguma coisa e tal. E por ela ser hereditária, significa também que eu herdei ela do meu pai, né? Então eu já enxergava pouco e o pouco que eu tinha eu fui perdendo aos poucos. De forma que com 10 anos de idade, por exemplo, eu já não conseguia mais enxergar o que tinha no quadro. Foi mais ou menos a mesma época que eu percebi que eu tinha muita dificuldade para acompanhar a bola no futebol, por exemplo. Eu conseguia jogar bola, mas eu perdia a bola de vista com muita facilidade, né? Principalmente se alguém desse um passe mais alto. Aí começou a ficar no time de reserva. Não, no time de reserva eu sempre fui dele. Eu era time de reserva. Mesmo enxergando. Eu era o titular do time de reserva. Ninguém tomava minha vaga ali, não. Eu era o profissional daquela área. Aquele ramo era essencial. Eu era um excelente torcedor, inclusive. Né? Quando a gente tinha competição, eu estava lá sempre na torcida. Teve grandes participações nesse ramo aí. Mas enfim. Então, assim, desde os 10 anos de idade, eu já comecei a perceber de forma mais acentuada que realmente minha visão era bem fraca, né? Quando eu era menor, acho que eu não tinha tanta essa percepção. Mas já existia o futuro certo. Sim. Quando eu tinha 2 anos de idade, caiu uma moeda no chão, ou 3 anos e tal, e eu tinha muita dificuldade para encontrar, né? Então minha mãe já viu que eu tinha a mesma deficiência do meu pai. Porque no caso, é uma doença que pode ser herdada ou não. No caso, eu tenho um irmão que ele não tem a doença, por exemplo. Uhum. Né? E eu fui premiado, né? Eu peguei essa doença aí. E aí, com 10 anos, por exemplo, já tinha muita dificuldade para jogar bola, por exemplo. Brincar de esconde-esconde, a galera se escondia atrás da lata de lixo, né? Daquela vazada, e eu não achava, né? Vai ter alguma coisa errada aí com a eu só descobri que o caba tava lá quando o cara se levantava, que eu escutava as chinelinhas chique atrás e ia embora, né? Tentava pegar o cara na carreira. Eu tentava descobrir no meio do caminho, né? Tinha que saber qual era a sandália. Se o cara falasse, ele reconhecia pela voz. Nessa idade eu já conseguia enxergar o cara, mas só que depois do momento que ele entrasse no meu campo de visão. Porque o que acontecia? A visão da gente, ela tem a acuidade, que é a qualidade do que a gente enxerga, e o campo visual, que é até onde que eu enxergo. E o que eu nunca tive foi o campo visual bom, né? A visão periférica eu não tenho. Por exemplo, olhar para frente e saber o que está acontecendo do lado, para mim é bruxaria, né? Porque vocês têm essa capacidade. Vocês olhando para frente, vocês sabem o que está passando na lateral de vocês, para cima e para baixo vocês conseguem enxergar também. Eu só consegui enxergar exatamente o que estava na minha frente. É tipo como se eu tivesse com aquele negócio de botar na cara do jumento. O cabresto, né? Então, eu sempre tive isso, né? Então, quando o cara entrava no meu campo de visão, que é aí que eu conseguia ver ele. E aí nessa corrida até o poste, geralmente eu conseguia até
identificar e tal, mas obviamente eu era o pior nessa brincadeira também, né? Como eu era o pior no futebol, eu era o pior nessa brincadeira, ou em tica. Mas sempre tentando, né, Arthur? Sempre tentando, né? Sempre participando de tudo. Então, assim, e a galera lá da tua rua, aceitava você de boa? Então, na verdade, a galera achava que além da retinose, eu tinha hipermetropia e estigmatismo. Ou seja, também usava um óculos fundo de garrafa considerável. Então a galera achava que era só porque eu tinha um grau muito alto no óculos. O óculos não estava regulado. Na verdade, até os meus 17 anos, eu escondi que eu tinha uma deficiência visual, né, uma doença realmente grave que ia me deixar cego. Opa, né? peraí, mas você escondia o porquê, Arthur, isso aí? Eu escondia porque eu tinha o receio da galera deixar de zoar, né? O pessoal me zoava muito, fazia o bullying mesmo, né? Não que o bullying seja uma coisa boa, mas pior que o bullying pra mim é alguém ter pena de você, né? Olhar pra você e ter pena de você, isso é bem pior. Então eu tentava fugir da pena nesse sentido, né? Dessa piedade, e aceitava o bullying nesse sentido, porque eu sabia que se eu dissesse a história toda, a galera ia dizer assim: bichinho, não sei o quê. Não usou ele não, sacanagem, porque o boy vai ficar cego, não sei o quê. Então eu não queria isso, sabe? Então eu preferia que eles agissem de forma mais natural, né? Hoje eu também tenho minhas ressalvas a respeito dessa forma como eu levei isso, mas foi a forma como eu levei, né? Na minha idade ali, foi assim que eu pensei e me posicionei. Então, assim, a galera zoava tal, mas eu tava inserido, né? Naquele ciclo social. Você não estava invisível, né? Se você fizesse isso, de repente você poderia ficar invisível. A galera ia excluir ele da brincadeira. Poderia ser também. Foi a tua forma de se defender e tá tudo certo. Exatamente. Então, foi assim que eu toquei o barco. E, então, assim, a galera também interagia legal, né? Caminhava bem com a galera. E aí, com 15 anos, por exemplo... Aí, assim, nesse período todo, desde bem pequeno, eu já andava de bicicleta, assim, para todo lado, né? Sem visão periférica nenhuma, né? Só olhando para frente. Com óculos fundo de garrafa. Com óculos fundo de garrafa, grande também. Mas o óculos, sendo bem sincero, não é nada, né? Tipo assim... Era só um enfeite. No senso comum, a gente vê alguém com óculos muito largo, né? Uma miopia de 8, 7, e de fulaninha ceguinho. Sabe de nada. Não era nada. Então a gente pode mandar um recado pra galera que usa óculos. Não, fique tranquilo, você enxerga bem demais. Siga usando óculos que é bom. Qualquer coisinha que tiver de visão é melhor. Mas assim, o que eu tinha de retinose na época, quando era criança, já era bem pior do que uma miopia de, sei lá, 10 graus, por exemplo. Bem pior porque, por exemplo, à noite eu não enxergava quase nada mesmo já. Então até a minha acuidade, né, que é a qualidade de visão, já era muito pouca, né? E campo visual eu nunca tinha nem de dia nem de noite, nem de tarde, nem de madrugada, né? Então, enfim, aí com 15 anos eu segui andando de bicicleta, mas já com um risco muito mais acentuado, né? Mas eu sempre fui meio maluco, sabe? Às vezes o pessoal me pergunta assim, como é que eu cheguei no esporte, e eu não sei responder porque o esporte sempre teve dentro de mim como algo muito inerente, sabe? Sempre fui muito hiperativo, então, sei lá, com 6, 7, 8 anos de idade, meus amigos eram mais velhos, e eu via os meninos se pendurando numa barra daquelas que tinha naqueles parques de antigamente na cidade, sabe? Tipo, pra fazer barra mesmo. A galera se pendurava, um ou outro conseguia fazer e tal. A maioria conseguia fazer, na verdade. Aí eu tentava me pendurar, por exemplo, pra tentar fazer. E nem me mexia um polegar, né? Porque eu com 8 anos de idade tentando fazer barra, eu não mexia um polegar. Mas eu vou ficar aqui, porque eu vim em algum lugar que... Se eu for tentando, eu vou melhorar, né? Então, vou começar de agora para melhorar mais rápido. Boa. Então, desde 8 anos. 8 anos de Boa, idade. a mentalidade. Eu subi em cima da barra e ficava lá, com a mão queimando, né? Tentando subir. Boa. Pendurado só. Adoçar o ardeiro e digo, deixa arder. Eu acho que de repente essa tua pegada na barra ali, que ficava pendurado um tempão, na hora que você pegou depois hoje, colocando pros tempos atuais, na hora que você pega um kimono pra largar ele também vai ser difícil. Lembra dessa barra, hein, Arthur? Então, a barra com certeza. Tá sendo aplicada agora também. Arthur, aí vamos lá. Aí você começou a ir pegar bicicleta sem enxergar com os 2 amigos. Exatamente. Na verdade, assim, porque, como eu tô falando, eu tava enxergando muito pouco para andar de bicicleta, por exemplo, mas teve um dia que deu na minha telha, por isso que eu tava falando dessa questão de como que o esporte chegou na minha vida, porque chegava assim, eu lá de supetão, digo, eu vou pra escola hoje de bicicleta. E eu morava no satélite, ali já quase no Planalto, e a escola era o Bereano, finado Bereano, ali perto, depois do Milho um pouquinho. Menino louco. E aí eu disse, não, eu vou pra escola de bicicleta. Aí peguei minha bicicletinha e fui embora, né? Sozinho, só você e Deus. Só eu e Deus. Literalmente eu e Deus, sabe? Arthur, Hoje eu sei como Deus me protegeu, porque... Ô, Arthur, ir lá na escola, velho, pra você estudar, velho. Você ainda conseguia enxergar alguma coisa pra estudar e tal? Não, 10 anos de idade, por exemplo, eu já não enxergava mais nada do que tinha no quadro, não. Né? Então minha acuidade que era boa,
Pra olhar o que tem no quadro, por exemplo, eu já não conseguia mais enxergar nada. Ah. Pra você ter uma noção assim, da minha visão. E mesmo eu sentando nas primeiras fileiras. E mesmo usando óculos de 4 graus de hipermetropia, 1,5 de astigmatismo. E você tava numa escola de crianças que de fato enxergam. Normal. Nunca tive contato com pessoas com deficiência, não. Ô, Rose, Até a curiosidade agora, porque o Arthur, ele tava num ambiente que de fato era com crianças, e Rose que nasceu já, e logo de imediato já foi, de fato, não teve o mesmo problema com o Arthur. O Arthur ainda foi perdendo 10 anos de idade e andava de bicicleta. E a Rose para estudar, como é que fazia? Então, como eu falei, eu entrei com 6 meses no Instituto de Cegos e fiz toda a parte de reabilitação, estimulação, tudo lá. Então, foi desde esse período até o 5º ano lá. Então, a gente teve uma certa preparação depois para dali em diante ir para uma escola regular. E essa escola regular que você fala, ela é adaptada com braille? Como é que funciona? Não, nós chegamos lá e nenhum professor sabia braille. Então, o que é que eles faziam? Eles ditavam para a gente o que tinha no quadro. Uma professora maravilhosa se interessou muito para aprender o braille e eu ajudei muito ela nisso. Ela conseguiu, a professora de inglês, e ela mesma, com um tempinho, pouco tempo, acho que meses, ela mesma estava corrigindo as próprias provas. Caramba! E como Já é que... os outros... E Rosi, aí agora foi curiosidade mesmo aqui, me desculpa a ignorância. Só em grupo. Porque o braille, ele é os pontinhos lá, né? Isso. Aí como é que você escreve em braille? Existe uma máquina para escrever em braille, é? Como é que funciona? Tem um material chamado reglete, que tem uma prancheta e você tem uma régua onde ela é toda cheia de celas e você vai ali fazendo as combinações, né? Entendi. E também tem a máquina braille que facilita muito. Mas lá você não usava a máquina braille, usava essas réguas aí. Assim que eu cheguei lá na escola regular, foi na reglete. E é muito difícil para você acompanhar, por causa que o professor tem 50 minutos para dar aula. Então é 50 minutos ali para ele escrever, para ele editar, para ele explicar. Então são 50 minutos bem corridos. Que ele tem que dar atenção a você e às Isso. outras crianças. Então, para você acompanhar, foi bem sofrido assim. Depois a gente conseguiu a máquina braille e tudo ficou mais fácil. E depois, no 9º ano, já as coisas já tinham evoluído. Aí a gente ganhou o notebook do estado, e as coisas foram melhorando. Ótimo, show de bola. Voltando para Arthur. E aí, desculpa, Arthur, tive que ter essa curiosidade de falar com o Rose sobre o ensinamento dela. Tranquilo. E aí, assim, como eu estava falando, não tinha convívio com o pessoal com deficiência. E deu de supetão na semana seguinte, que eu tinha ido para a escola de bicicleta. É assim, tipo, eu ia de bicicleta só enxergando que tinha aquela faixazinha branca pintada no asfalto, ia me guiando por ela. E quando acabava ela, que eu sabia que ia atravessar uma rua, eu tentava pegar só pela audição se os carros estavam parados, se o carro estava vermelho ou verde, né? Tinha buzina na tua bicicleta? Não tinha, rapaz. Meu amigo! Foi a primeira vez que eu senti falta na buzina. Pô, dava um chocalho, porra. Pois é. Pra pelo menos dizer assim, lá vai o cego. Eu pensei até em falar, mas talvez o pessoal achasse que era zoeira, eu não vou. Aí assim, eu lembro que nesse trajeto aí de satélite pra Ubereano, eu escutei uma bicicleta indo na minha frente. Então, assim, quando você para de pedalar, aí a bicicleta vai aquele zzz, né? Isso, é. Então, exatamente na hora de atravessar uma das ruas que era mais movimentada, que estava mais preocupado, o cara parou de pedalar. Deu glória a Deus. Amigo. Muito obrigado. Eu segui o cara, né? Porque eu pensei assim, bem, o cara tá atravessando. Caralho. Se o carro pega ele, vai me pegar também. Então, eu acho que eu vou confiar nesse cara. Eu digo, vamos embora. Bicho, teus pais. Tem mais chance de dar certo seguindo o cara. Eu que não sabia dessa história. Teus pais deixavam isso, velho. Eu tava trabalhando. Exatamente. Meu amigo. Ou seja, estamos falando com milagre. Meu amigo. Purinho. Mas isso aí é verdade. Então, tipo assim. Arthur, e o judô? Que horas que momento que o judô entrou na tua vida, foi paixão à primeira vista? Foi justamente depois dessa viagem e de uma segunda. Essa daí eu ainda achei mais light. A segunda foi mais complicada porque eu voltei já de tardezinho, já estava praticamente cego. E aí já estava acompanhado com 2 amigos que podia pelo menos prestar o socorro caso algo acontecesse, né? Mas aí não, nessa voltando de Pirangi, que eu fui e voltei para Pirangi num dia só, né? 20 km para ir, 20 km para voltar, se eu não me engano. E, enfim, esse dia foi cansativo, que eu não tinha costume de pedalar tanto, e foi muito perigoso, realmente. Foi muito perigoso mesmo. Aí eu disse, não, chega, me aposentei do ciclismo. Vou arrumar outro esporte. Me aposentei do ciclismo, vou procurar outra coisa. E aí um outro grupo de amigos, também da escola do Bereano lá, me convidaram para conhecer o judô. E aí no judô,
A primeira aula que eu fiz, também a mesma impressão de Rose, que realmente o judô no começo é muito chato, porque a gente precisa aprender a cair. E aprender a cair é uma coisa realmente bem enfadonha, né? O judô no começo também é muito chato, porque é muita repetição de golpe. Para você aprender a fazer um golpe do judô leva um bom tempo, né? Então tive que ter paciência nesse começo, mas nas primeiras lutas no judô eu já consegui ir melhor do que os meus colegas na época, que tinham a mesma idade, estava todo mundo começando junto, sendo que eu tinha a deficiência, já era quase cegos, e eles não tinham deficiência nenhuma, né? E aí nesse momento, Arthur, ainda você continuava dizendo que enxergava pouco, que era o óculos, ou já caía a ficha, meu irmão, é o seguinte, eu sou deficiente visual? Eu não tinha nem noção do que era ser deficiente visual, assim, da forma como eu enxergo hoje. Porque o que acontece? Eu sabia que eu tinha um pai que era cego, eu convivia com ele muito pouco, via ele muito pouco, era tipo uma vez no ano, mais ou menos, então nem com ele eu tinha muito contato. Então assim, não existia pra mim o meio termo, entendeu? Pra mim ou o cara é cego ou não é cego. Eu acho que é a visão do senso comum, né? E aí naquele momento eu não tinha a noção de que eu era deficiente visual, que eu era baixa visão, né? Eu ainda me considerava uma pessoa normal que enxergava pouco. Uhum. Normal que eu digo assim, nem vocês estão entendendo. Enfim, então, porque uma pessoa que vai de bicicleta sem enxergar quase nada não é normal, né? Não é normal. Mas na verdade atleta nenhum é normal, né? Atleta é tudo meio maluco. Mas enfim. É verdade esse bilhete. Então. E aí, eu tava falando mesmo? Sim. Eu tava lá com o pessoal. Lá no judô. Tava na cabeça da galera que enxergava. Tava indo melhor que alguns, né? Que eu acho que assim, dá pra dizer que eu era o que tava me destacando mais na turma. Que em competições internas entre nós mesmos, eu fui campeão algumas vezes. E eu fiquei assim pensando, rapaz, pela primeira vez eu tô sendo melhor em alguma coisa na minha vida. Porque era o pior em absolutamente tudo, né? Dessa área esportiva principalmente. Então, isso que me animou no judô, né? Rapaz, vou ficar por aqui, né? Ser bom em alguma coisa é legal. Eu gostava de fazer o esporte sendo pior, né? Sendo bom. Aí é melhor era ainda. Um pouquinho mais agradável. Isso é aos 10 anos, né, Arthur? Não, isso aí já era com 15. 15 anos? 15 já tava. Rose, com quantos anos Rose começou no judô? 16. 16 anos? Quase a mesma idade que o Arthur, né? E aos 16 anos, quando você chegou, também a mesma situação que Arthur, queda... Isso, muita repetição de golpe, eu achei mas muito chato. Chato pela questão de repetição? Também, pela questão de repetição, por todo o processo que você passa para aprender a cair. Então eu falei, Maria, esse negócio é muito morgado. Dona Deus, saí do balé Quase voltava pro karatê. Eu não tinha saído do karatê ainda. Ah, você tava nos dois. Ia ficar boa em cima e tanto no que chão. nas minhas primeiras lutas, durante o treino, eu lutava com o braço totalmente esticado por causa do karatê. Do karatê. Aí você falava, esse é braço de karateca, o braço de judoca não é assim. E o judô você treinava onde? Você iniciou onde o judô? Eu iniciei lá no Marista. Lá no Marista? Você já tinha bolsa? Como era lá? Não, é porque eu comecei com o sensei Tibério, ele dava aula lá e a gente foi indo. Entendi. Aí você ficou tendo aula lá de judô e o Tibério percebeu que você tinha talento pro judô. Aí no mesmo ano, onde teve a minha primeira competição, que foi os Jogos Escolares, até acho que 2013, podia competir 2 modalidades nos Jogos Escolares. E nisso eu ia competir o goalball e o judô. E depois eu fiquei sabendo que não podia mais, que era só uma. Então a professora do goalball ligou e falou assim, Rose, não pode mais competir os dois. Tava eu e o seu sensei. E ele falou que você vai pelo judô. E eu chorei muito. Porque eu falei assim, não acredito, ele não me deixou escolher. Porque se eu tivesse escolhido, eu teria escolhido o goalball. Ela falou, meu Deus do céu, eu não acredito. Por quê? Eu achei que você também ia escolher o judô. Eu falei, eu acho que é porque no goalball, como eu fazia um pouco mais de tempo, eu me sentia mais confiante. Eu falei, não sei o que. Aí fui pros treinos super desanimada. Ele falou, não, vamos se animar, vai dar certo, não sei o que. Você tem muito futuro no judô. E eu lá. Fui desempolgada para competir. Aí nos escolares, que foi essa minha primeira competição, eu consegui 2 medalhas de bronze. Foram as minhas primeiras conquistas no judô. E essa competição aí, Rose, você era com crianças que enxergavam ou eram todos deficientes? Todos deficientes. Deficientes porque era goalball? Não, goalball, mas eu tô falando do judô. O judô foi os Jogos Escolares.
E aí Então, era só com As Paralimpíadas Escolares, na verdade. Os Jogos da Juventude Isso. Paralímpicos. Isso, Entendi. isso. E Arthur também, primeiro campeonato já foi só com deficiente visual? Não, como eu falei, eu nem sabia que existia o esporte paralímpico. Eu até tinha ouvido falar, por causa da televisão, que eu tinha visto lá o Clodoaldo, né? Mas na época eu imaginava que era só pra quem era cadeirante. Aham. Então eu não sabia que tinha pra cego e tal. Então a primeira competição que eu participei, as primeiras todas foram com o pessoal que enxergava. Né? No Gênesis eu fiquei, eu acho que foi em quinto ou sétimo, foi sétimo na época. E pra mim já foi uma conquista muito grande, porque eu tinha ganhado de um cara que era mais experiente no judô que eu, né? Uhum. Então eu era faixa azul na época, eu acho, ou branca. E eu ganhei de uma luta, pelo menos, de um cara que não tinha deficiência nenhuma, pra mim. Graduado, cara. Pra mim que sabia o quanto que eu enxergava naquele período ali, já foi uma vitória muito grande. E aí, depois, dessa participação no Gênesis, eu acho que o Tibério deve ter me visto competindo lá, não sei, mas ele me viu chegando numa competição para pesar, uma competição do pessoal que não tinha nenhuma deficiência, né? E aí nessa competição ele me chamou para conversar, falou que o pessoal da seleção brasileira estava querendo atletas mais jovens para investir para 2016. Isso foi em 2009, 2010, eu acho. E ele falou que eu tinha um potencial a ser explorado nesse sentido, me convidou para treinar com ele lá no Marista. E eu fui treinar com o pessoal lá. E aí lá no Marista é que eu tive o primeiro contato com o judô paralímpico, sendo que a maioria do pessoal lá também não tinha nenhuma deficiência. Como até hoje a gente treina bastante com pessoas que não têm nenhuma deficiência, né? Mas lá no Marista eu já tive contato com o Boto, com o Alexandre, que são atletas paralímpicos daqui do estado, que também já tiveram uma grande trajetória aí de Paralimpíada, tudo. Nessa época aí você não chegou a se encontrar com o Rose. O Rose não estava lá ainda. Não, ainda não. Ele chegou mais pra frente. Ele chegou primeiro. Chegou primeiro mais lá velho. no Tibério. Eu cheguei no Ela é ano novinha. 2014. Você chegou em 2014 e você quando? Eu cheguei em 2010, no Marista 2010. E E aí? quando... Vai, tá então, gente. Rose, você ganhou lá 2 medalhas de bronze nos Jogos Paralímpicos da Juventude. Sim. Aí a fichinha virou, fez opa, Tibério tinha razão. Aí eu tive uma luta que, nossa, foi muito, muito boa. Uma menina que, né, jovem também, mas já faixa preta, já experiente. Eu lembro que eu dei muito trabalho pra essa menina, tava ganhando, perdi nos 5 segundos finais. Mas assim, foi uma luta que foi muito, muito boa. Foi aí onde eu me empolguei, lutei pra caramba. Gostei de fazer força. E daí, foi isso. Aí foi, é aqui que eu vou ficar. Tanto que quando eu voltei dessa competição, nem voltei mais pro goalball, fiquei só no judô. E o karatê eu já tinha deixado um pouco antes, porque eu não estava conseguindo conciliar tudo. Nesse período que vocês estavam treinando, né, e de fato já tinha caído a ficha para, por exemplo, em relação à deficiência visual para Arthur, que Arthur ainda estava meio que, cara, será que está acontecendo? Eu enxergo pouco, eu sou deficiente visual, enfim. E que momento se rolou, né? A questão de vitimismo, porque as pessoas, a preocupação que o Arthur teve aqui, falar, não, por muitas das vezes eu tive que falar que eu enxergava pouco, que era melhor sofrer bullying do que os caras me escantear, ter pena de mim. Teve em algum momento, nesse início de carreira de vocês, que rolou esse vitimismo e vocês deram uma bicuda nesse vitimismo, jogaram pra cima, jogaram no lixo e seguiram em frente? Então, você fala. Tá bom. Assim, quando pra mim, dos marcadores mais fortes foi quando eu precisei usar a bengala pela primeira vez. Já com 17 anos, eu realmente não estava mais enxergando praticamente nada para andar sozinho, não estava conseguindo andar sem trombar nas coisas, né, sem correr um grande risco de vida. E aí eu tive que começar a usar a bengala. E eu sabia que a partir do momento que eu botasse uma bengala na mão e saísse no meio da rua, todo mundo ia ficar olhando, né, com aquele olharzinho assim de pena. E eu não esperava que, além de olhar, o povo ainda fala, né? Bichinho, tão novo, mulher. Não é mulher tão bonitinha e séria, como é que pode, né? Então, assim, isso aí é do dia a dia, sabe? E pra mim foi tudo que eu não queria ver de uma vez só, assim, né? Até porque também, isso é no pré, né? No contemporâneo lá em 2010, eu acho, em 2010, eu, do nada, né? Sujo com a bengala na mão, né? O povo ficou meio que sem entender. Sim, assim, lá na própria escola. Quem me conhecia sabia que eu já enxergava bem pouco, né? Não sabia que eu ia ficar cego, mas sabia que eu ia enxergar bem pouco, né?
Mas então assim, de repente chega um cara com uma bengala na mão, todo mundo achou meio esquisito, né? E obviamente comentando também e tal, mas assim, o medo que eu tinha da pena foi uma barreira que eu entendi que eu tinha que superar também, né? E no final das contas, esse medo de alguém ter pena de mim, eu hoje, com a maturidade que eu tenho hoje, eu entendo que na verdade é só um orgulho, uma soberba, uma altivez que eu tinha no meu coração e que eu tinha que quebrar aquilo ali também, né? Que alguém não podia olhar pra mim e ter pena de mim. Pode, e aí é com essa pessoa, entendeu? Não é comigo, não é mais comigo. Então, bastava eu seguir minha vida, né? E foi isso que eu fiz, né? Segui minha vida e, assim, não era, no começo foi meio chato, mas depois, igual agora, né? Eu achava era graça, né? A galera que assimilava isso, né? Tipo, não, como é que é novo e cego, né? Como cego se novo, como novo se cego, tipo Brás Cubas, né? Mas, enfim, então, eu comecei a superar aos poucos, né? No dia a dia, tipo assim, ter que, por exemplo, pedir ajuda numa parada de ônibus para saber qual é o ônibus que vem, isso aí foi uma grande barreira também, sabe? Justamente assim, tipo orgulho, né? No final das contas é tudo orgulho. Né? O orgulho do coração do ser humano é uma barreira muitas vezes intransponível, mas é transponível, né? Tipo, não é intransponível, é muito difícil, né, da gente superar. Eu acho que a principal barreira que eu tive que superar foi o meu próprio orgulho, né? De não me assumir, não tipo, reconhecer que eu precisava de ajuda, né? Então, a partir do momento que eu fui quebrando esse orgulho e pedindo ajuda mesmo, é que a minha vida começou a se abrir portas. Mas eu achei, eu fui me adaptando nesse processo, né? Para mim não era difícil pegar uma bengala e sair na rua sem enxergar nada, atravessar uma rua sem enxergar nada, andar de bicicleta quase cego, tudo isso aí para mim era de boa. O que foi difícil foi superar essa parte do orgulho aí de, né, não pedir ajuda e tal. Então, foi assim. Tá, e Rose? Acho que é bem isso mesmo, são mais comentários mesmo do dia a dia. Eu, logo cedo, fiz aula com bengala, estava inserida já no Braille, então acho que, por eu estar inserida já há mais tempo com pessoas que não enxergam, então foi mais isso mesmo. É mais isso, né? Porque sempre tem. Bichinha. E não dá vontade de dar uma bicuda, não. Pega uma bengalada. Dá um empom neles. Todo cego tem que ser feio, Porque do nada é isso. Essa é que é a conclusão do final da série. Como o cego se bonita? Como o cego se bonita? Sabe? Ou então, às vezes também acontece muito assim. Tá, eu chego, sei lá, numa padaria, numa lanchonete, aí minha mãe fala, vou querer isso, isso, isso. Aí a pessoa fala, e ela vai querer o quê? Mas, gente, eu tô aqui. Eu posso falar. Aí eu falo, eu quero isso, isso, isso. Então eu pergunto, quais são as opções? Já pra pessoa saber, que às vezes também as pessoas parecem que não sabem, como se portar, eu não sei. Exato. Enfim, então eu já vou falando assim pra ela saber que eu falo, que eu escuto, que ela pode se dirigir a mim. Eu acho também que existe um despreparo. Cautela um despreparo da nossa parte também. Eu vou me incluir nessa história porque existe um certo cuidado, existe também a forma de repente falar e vocês se sentirem agredidos ou não. E na verdade, cada vez mais que eu convivo com a galera, com vocês, a gente sente o espírito e a força que vocês têm. Na verdade, a gente só é um pouco, como eu posso te falar, receoso de saber que mesmo vocês, sem ter a visão, vocês são pessoas normais e são pessoas incríveis, assim, sabe? Então, esse vitimismo às vezes parte da gente, na verdade, muito mais da gente do que de vocês. Aí eu vou fazer a pergunta aqui bem... Estou até com medo da resposta, mas vou perguntar, né? Se eu encontrar vocês na rua para atravessar a rua lá, aí eu pegar na mão de vocês e oferecer essa ajuda, é uma ofensa? Vocês... O mais ideal, quando você se aproximar e perguntar se a gente quer ajuda, a pessoa vai responder, né? Provavelmente vai dizer que sim. E você deixar a pessoa pegar ela no seu ombro, ou se você pode falar assim, pode pegar no meu ombro ou no meu braço, que depende muito do cego, e deixar a pessoa seguir. Porque o que acontece com muita gente é porque eu não ando sozinha, mas a pessoa vai poder confirmar. Que muita gente chega oferecendo ajuda e já vai puxando o cego pela bengala. Pela bengala? Pela bengala, pela mão, pelo braço, sai puxando por onde tiver. Até pela camisa puxa. Eu vejo a hora botaram uma coleira em mim e vai puxando pelo pescoço.
Arthur, eu te ofereci ajuda, nem sei como foi. Não, foi perfeito. Foi perfeito. Você ofereceu ajuda. Acho que esse é o ponto principal, sabe? Tipo, tem gente que nem oferece, já sai puxando. Mas você ofereceu ajuda. Mas vocês entendem que essas pessoas querem de fato lhe ajudar, não? Vocês não enxergam como ofensa. Não. Mas aí também não sei se eu peguei a bengala, se eu peguei nele, se eu puxei pela mão. Mas ele ofereceu ajuda, né? Então, é esse que é a... Por isso que eu falei assim, não é uma ofensa, mas o jeito ideal, né, é esse. É porque assim, existe um ideal, né, mas só que assim, o cara que é cego, que tá andando na rua no dia a dia ali, ele tem que ter o bom senso, a mão na consciência de dizer que, gente, no Brasil não se ensina a como ajudar um cego, como ajudar uma pessoa cadeirante. Então assim, não tem como eu cobrar de alguém que não foi ensinado a respeito disso um comportamento ideal, sabe? Então a gente tem que ter paciência, né? E, por exemplo, a Juliana foi muito bem, ela ofereceu ajuda, eu disse, não, aceito. Eu mesmo já me direcionando por onde é que estava a voz dela, pedi para pegar no ombro dela, ou no braço, na época, eu não lembro, e fui, segui o baile, né? Só que tipo, tem gente que, por exemplo, já puxa pelo braço, puxa pela bengala, por exemplo, né? E aí assim, quando a pessoa me puxa pela bengala, eu travo o ABS, né? Eu não vou, primeiro ponto, e aí eu digo, eu posso segurar no seu ombro? Eu, Arthur. Mas vai ter gente que vai puxar a bengala, vai dar murro, vai sair gritando, não sei o que, esbravejando. Só que a gente, assim, é uma via de mão dupla, né? Uhum. Tem uma pessoa ali que está querendo me ajudar. Eu não posso ser ignorante disso aí, porque a pessoa não sabe ajudar da forma ideal e tal. Porque o que infelizmente existe muito é uma separação de mundos, né? Existe o cego que ele é muito preso ali à realidade da galera que é cega, né? Que é o que a gente chama de cegolândia, né? Fica ali só cego convivendo com quem é cego, cego convivendo com quem tem alguma deficiência motora também e tal. E acaba não tendo convívio com as pessoas que não têm deficiência. Então, isso é ruim para a pessoa que não tem deficiência, que não sabe lidar com a pessoa que tem, como é ruim para a própria pessoa com deficiência que não sabe entender também o lado da pessoa que não tem. Né? Então, assim, se a gente tem que cobrar de alguém, não é do cidadão comum do dia a dia, é do governo, né? É do poder público, né? Então, a gente tem que saber de quem cobrar e saber de quem xingar também. Então, gente, é o seguinte, quando vocês encontrarem um deficiente visual, um cego, ofereçam ajuda e deixem eles lhe guiarem, certo? Já aprendeu aqui, eu também aprendi essa. E agora vamos voltar para a parte boa? Rapaz, eu tô doido pra... Ele pode chegar no momento Olimpíada, porque... Agora, eu tô doido pra chegar. Eu tô me tremendo todinho aqui também, então vamos lá. Rose ainda já foi para alguma Olimpíada, Rose? Não, essa é a minha primeira. Arthur já vai para a terceira, né? Mas eu vou voltar um pouco antes da Olimpíada, porque tem uns passos antes. Rose é campeã pan-americana, disputou alguns mundiais aí, muitos, né? Ganhou medalha também. Rose, me fala, depois de tudo aí que você passou pela ginástica, depois karatê, o gobol lá, e aí, como foi escutar um hino lá fora do país? Nossa, foi incrível, né? Porque assim, o meu primeiro ouro nacional demorou muito para chegar. Muito. Eu comecei a competir em 2014, as Paralimpíadas Escolares. Em 2015, eu tive meu primeiro brasileiro. Meu primeiro ouro veio chegar em 2021. 6 anos. 6 anos. Às vezes batia na trave, mas não era aquele dia. Eu já tinha sido vice-campeã algumas vezes no brasileiro, mas o ouro mesmo, em 2021 veio meu primeiro ouro, em seguida eu já entrei na seleção e na minha primeira competição internacional já veio meu primeiro ouro. Eu estava muito desacreditada também por causa que eu estava machucada. Machucou de quê, Rose? Tornozelo. Tinha torcido no final da primeira fase já. E, enfim, estava preocupada. Machucada. Sim. Então, há aquela preocupação a mais, há um nervosismo a mais do que o que já tem. Então, nossa, fiquei muito feliz. Eu comemorei pulando num pezão, inclusive. E isso foi aonde, Rose? Foi na Turquia, 2022. Antalya? Show de bola. Arthur, você... Primeira competição internacional foi onde? Primeira competição internacional foi o Mundial de Jovens nos Estados Unidos, em 2011. Qual foi a primeira vez que você escutou o hino? E qual foi a sensação? A primeira vez que eu escutei o hino foi em 2000 e... Deixa eu cascavear aqui agora na memória, que agora você me pegou.
Acho que foi 2022, na Turquia. Porque foi quando dividiu finalmente. Então, 12 anos daquela convocação lá do Marista. Isso. 2010, 2020. E aí eu tô falando, a gente tá se referindo aqui a ouvir o hino no pódio internacional mesmo. Eu tô né? falando, vocês são internacionais, você é o primeiro do mundo, sabia, Sérgio? Sério? Ele é ranking 1 do mundo, muito obrigada. Meu amigo. Ele tá falando aqui com o Cid 1 do mundo. Pronto, voltando um pouquinho agora atrás, 2022 foi a primeira de competição de nível mundial mesmo, mas no PAN já tinha ouvido em 2017. Em 2017 eu ouvi pela primeira vez. Então a primeira vez que eu ouvi foi no PAN. Isso, no PAN. E aí foi com o pessoal que enxergava ainda. É porque é um PAN, entendeu? É um PAN. Aí Não, PAN é muita coisa assim. É porque fugiu da memória aqui. É porque a emoção, né? Assim, o que passou na cabeça de vocês, assim? Rose, o que passou na tua cabeça quando tu escutou o hino? Assim, tu se emocionou, voltou a tanta coisa que eu fiz, levei 6 anos para ganhar uma medalha aqui no Brasil, tô escutando o hino. Todo esse pensamento, veio o período que eu queria desistir, né, que foi de 2018 a 2019, que foi quando eu comecei a treinar com o Silvano, e daí foi onde as coisas começaram a mudar para mim, porque ele tem uma confiança em mim que nem eu estava tendo naquele momento. Então ele, Rose, você pode, Rose, você faz. No dia que você entender isso, você vai ver tudo o que vai acontecer. Então ele é uma pessoa que fez e faz a diferença na minha vida até hoje. Assim. Massa. E então foi tudo isso, assim, esse período de desistir, a demora do primeiro ouro e vendo tudo acontecendo e vendo que eu estava machucada e mesmo assim deu tudo certo. Então é tudo isso, assim, sensações. Boa E que vale a pena e que bom que eu não desisti. Não tava no balé. Podia estar no balé ainda? Não. Balé desde 2014. E também que bom que eu tenho pessoas como a minha mãe, como ele, né, Silvânio, para que não me deixassem desistir e que estão comigo até hoje. Top. Arthur, você, 2017, Pan-Americano no Canadá, foi? Não, 2017 foi em São Paulo, 2018 Canadá. E esse Pan-Americano, você falou que você lutou com a galera que enxergava? Como é que é isso? Não, peraí, desculpa, porque eu acho que você está confundindo com os Jogos Pan-Americanos. Esse Pan-Americano foi da modalidade. Então 2015 foi no Canadá e aí 2019 foi em Lima. Mas esse aí foi da modalidade. Você perguntou o quê, sério? Você chegou a competir, de fato, em nível internacional com atletas que enxergavam? Nível internacional, sim. Desde 2011 eu competi em nível internacional, né? O PAN... Não, mas com pessoas que enxergavam? Então, é porque... Vamos pular essa polêmica. É porque assim, na verdade entendi. Existe o semi enxerga. Infelizmente o calcanhar de Aquiles do Paralímpico é que existe fraude, né? Existem atletas que competem com deficientes visuais que dirigem um carro, por exemplo. Então, entendi. Não sei se tem uma deficiência visual ali, sabe? Mas enfim, a gente tava falando de quem mesmo? Não, beleza. Aí, vamos voltar para a pergunta de Juliana. Aí você subiu para Tabolar. Ganhou o campeonato, foi qual? 2017, do hino. Sim. Opa, em 2017 em São Paulo. E aí o que passou na cabeça de Arthur naquele momento lá? Na verdade é uma alegria muito grande, né? Porque eu sempre tive muito forte assim em mim o senso de responsabilidade de representar a nação, né? De representar o país. Eu realmente me encaro, e assim como todo atleta, como um embaixador do nosso país, por onde a gente passa, né? De uma certa forma, porque somos realmente os representantes ali. Tudo que a gente faz de bom é o Brasil fazendo de bom, o que a gente faz de ruim é o Brasil fazendo de ruim. Então colocar o Brasil como o melhor na minha categoria a nível pan-americano, e sabendo que eu tinha uma desvantagem do ponto de vista da visão ali, com relação aos meus adversários, para mim foi uma alegria muito grande, né? Foi muito marcante e inaugurou, na verdade, um novo momento da minha vida de grande evolução, né? Então foi muito bom. Top de verdade, meu amigo. Pense numa história. ai, meu irmão, Arthur e Josi. Rose, desculpe. A gente está aqui diante de histórias incríveis, de barreiras enfrentadas que e dá para perceber que vocês não enxergaram isso com dificuldade, pô. E aí vem aquela questão que vocês falam, a bichinha, o bichinho, né? Porque de fato, talvez a sociedade enxergue dessa forma. Mas você conversa aqui, Ju, você percebe que em nenhum momento é suave, pô, o negócio. Não, é deficiente visual. E aí, irmão, segue o baile.
são totalmente independentes, apesar da limitação, né? Eu encontrei com o Arthur no elevador e aí veio aquela minha ignorância. Caralho, o cara tá sozinho, pô. Parou no andar dele, ele entrou. Aí ficou do meu lado, eu fui, conversei com ele, ele na hora ele associou, não, é que Silvano, você que é cego. Eu, cara, o cara é cego, sabe? Me reconheceu, como é que é isso? Ele desceu, quando desceu, eu desci, tava eu e outro colega meu, eu disse, caralho, o cara é cego. Tu viu aí, mano? Aí foi-se embora, pô. Saiu na minha frente, eu digo, meu, o cara tá andando sozinho, vai-se embora aqui. Então, de fato, pelo menos pra mim, eu falo por mim, eu acho incrível isso, cara. O ser humano, como ele consegue se adaptar de uma forma tão fácil e rápida, e isso torna para vocês a vida simples, né? Beleza, vocês têm essa limitação, mas para vocês, meu irmão, isso já não é mais uma limitação. Segue o baile. Vocês apenas não fazem algumas coisas da forma que nós fazemos aqui, eu e Juliana, porque enxergamos. Mas é uma lição de vida incrível. E o que Arthur falou sobre vitimismo aí, eu mostrei até para Juliana, me arrepiei aqui na hora, porque me emocionei. Ver uma pessoa como você, Arthur, de fato, e agora top 1, o cara extremamente simples e teve a humildade de fato de dizer, não, meu irmão, foi desse jeito. Eu tinha orgulho em relação a isso e quebrei essa barreira. E aí fica o recado para quem de fato tem esse orgulho aguçado de quebrar isso aí e com certeza fazer o que aconteceu com o Arthur. Abre caminhos. Foi o que ele deixou aqui bem claro. Depois que eu quebrei essa barreira do orgulho, cara, abriu caminhos para mim. Sai da prisão, né? Exatamente. E foi isso aí uma lição de vida incrível. Uma prisão que nós mesmos construímos para nós. Eu falo por mim, né? O que eu mesmo construí para mim mesmo, né? Naquele momento, até então. Muito top. Muito top. Sérgio agora deu aí um relato de uma pessoa de admiração, né, pela história de vocês. Eu vou voltar para a parte atlética, para a parte da Olimpíada, da competição. Rose, o que você mais gosta no judô e o que você não gosta? Logo para Silvano saber logo. Vamos lá. O que eu menos gosto... Acho que são as quedas mesmo. São o quê? As quedas. As quedas. E essas quedas você não gosta desde o começo, né? Desde o começo. Tem treino que tem muita, a gente fica... tem que cair, fica caindo, Então, acho que é isso. No mais, é uma modalidade que eu gosto muito. Acho que eu gosto de fazer isso, viu? Porque onde eu vim parar, né? Então... E o que você mais gosta no judô? Que você menos gosta é levar os tombos? Também, se eu fizesse judô, também não ia gostar muito, não. Não tem quem gosta. Exatamente. E o que você mais gosta? O que eu mais gosto? Mas eu gosto de tudo. Eu gosto da disciplina, eu gosto da agilidade que ele me dá. Mas eu gosto muito. Pra dizer assim, mais assim, eu acho. O que você gosta mais é o treino pesado. Aquele treino que é aquele dia... Hoje é pesado o treino, é o que você gosta mais. Pronto, um treino que às vezes eu gosto muito é quando... um treino de bastante agilidade, velocidade no caso. É um treino que eu acabo gostando bastante. Qual a sua categoria, Rose? Menos 48. O peso que eu tinha quando eu tinha 5 anos. Arthur... Pode evoluir, tá chegando de novo 40. Caramba! Não, fala com quantos quilos você nasceu. 900 gramas. 900 gramas. Eu aprendi, tá pensando o quê? Imagina então, né, de 900 gramas, pegar agora, ela dá um empurrão ali comigo, meu filho. Fácil, viu? Fácil, Rose, tu me derruba. Arthur, você, o que você menos gosta no judô e o que você mais gosta? Queda, né? Queda, pelo amor de Deus. É um mal necessário, né? Infelizmente é isso. Até porque... Queda, mas enfim, o que eu gosto do judô é o treino. Eu gosto de treinar. Eu ia perguntar, essa segunda parte que eu ia perguntar, porque tem muita gente que não gosta de treinar. Sim. E eu sempre falo que o treino, ele te leva para, na hora da competição, a extensão do teu treino. Então, se você treina meia boca, tu vai competir meia boca. Se tu treina em alto nível, tu vai chegar lá e você vai estar preparado. Vocês estão aí há 1 mês e meio da Olimpíada. Eu acredito que agora, não sou técnica, mas eu acredito que agora são só ajustes finos aí para vocês, porque o que vocês tinham para treinar, o que vocês tinham para fazer, vocês já fizeram. Agora realmente a reta final. Não se machucar, Deus me livre, se preparar e chegar forte para a Olimpíada. Não tem mais o que inventar a roda agora, eu acho. E ontem eu li um negócio muito legal, que
sobre atleta, que falava o seguinte, que 50% é preparação físico, 40% é o mental e 10% é coração. Por quê? Porque os 50% do físico vão deixar você forte para você ir a limites exponenciais. O mental, ele te leva lá para cima quando ele te derruba, então você tem que equilibrar e virar essa chave rápida. E quando os dois vão lá para baixo, o que fica é o coração. Então chega uma hora ali na hora da competição que vai faltar o técnico, vai faltar o físico, vai faltar a parte mental e vai ser o coração. E eu acredito, eu estou até colocando na frente dos bois aqui a pergunta, que vocês às vezes usaram o coração muito mais do que os atletas que não têm uma limitação. Estou certa ou estou errada? Eu fiz um pouquinho diferente. Fala aí, assim, então, me dá um bloqueio. Eu falo que 80% a 90% está no mental, está no psicológico. Porque às vezes você pode estar até com um físico excelente, maravilhoso, mas se você não tiver com a cabeça no lugar, focado, concentrado, não vai funcionar. Não vai funcionar. Então, assim, lógico que você tem que estar preparado muito bem fisicamente, porque é alto rendimento, você tem que estar preparado para aquilo que vai vir. É intenso, é forte, mas o mental eu digo que é muito mais do que 40%, eu diria que é 80% a 90%. Realmente para você poder fazer, para você chegar aonde você quer. Até porque muitas vezes a gente passa uma situação assim, o corpo, você às vezes está tão cansado que seu corpo não quer mais te obedecer. Não quer, simplesmente não quer, você parece que não consegue mais reagir tão bem, você não tem mais os mesmos reflexos em alguns momentos, assim. Mas sua cabeça tem que estar ali trabalhando, não. Mas você precisa. E às vezes é isso, na hora da luta também. Poxa, eu estou perdendo, então vamos pensar, vamos focar aqui, o que eu posso fazer diferente? E tá com a cabeça realmente muito bem alinhada. Então, pra mim, 80% a 90% é psicológico. Eu tenho que concordar com o Rose nesse sentido, assim, entendendo perfeitamente essa visão que a Juliana trouxe, que é uma forma de pensar que é muito semelhante ao que a gente está trazendo, mas é porque, assim, se a gente pensar, por exemplo, na Simone Biles, né, da ginástica, ela não foi para a Olimpíada, não é que ela não competiu, ela não foi por causa de um problema de depressão. Né? Então, assim, se a minha cabeça não estiver bem, eu posso ter o preparo físico do mundo todinho. Eu acho que começa tudo na cabeça. Se eu não tiver o preparo físico, eu não vou nem treinar. Quem dirá para a competição, para a Paralimpíada. Então, é realmente isso. 90%, 99%. A cabeça, se a gente for parar para pensar que tudo começa no cérebro, né? Talvez bota até 100%. Mas assim, a gente tem que ter um corpo, né? Isso é um fato. A gente tem que estar preparado também fisicamente e tal. Mas o meu ponto é que, assim, não tem como eu me preparar fisicamente se a minha cabeça não tiver determinada aquilo ali. Né? Acho que começa tudo realmente na cabeça. O psicológico é fundamental. Bacana. Aproveitando esse gancho que vocês falaram de cabeça, de você estar preparado psicologicamente. E aí eu vou começar com o Rose aqui. Rose, o que lhe motiva hoje quando você sobe lá no... É dojo, né? É dojo, tatame? Sim. Quando você sobe lá que vai iniciar o combate. A primeira coisa que vem na tua mente, assim, que lhe motiva? Primeiramente é porque eu sou muito competitiva. Muito competitiva. Então, a vontade de vencer, de ganhar, entendeu? Então, é isso. No mais, a consequência, assim, quando os resultados vêm, né, tipo, gratidão da minha mãe, né, que estão junto comigo, mas primeiramente é esse lado totalmente competitivo que eu tenho. Trinca os dentes, eu vou derrubar essa maranga. Eu quero lá porque eu quero ganhar, e se eu ganhar, eu quero ganhar de novo. Boa. De novo, então. Boa. Então é isso, eu sou muito competitiva. Boa. E tu, Arthur? Pode repetir a pergunta, por favor. O que lhe motiva? Tá voando. Pior que eu tava. O que lhe motiva quando você vai iniciar aquele combate? É final, para competir ali a medalha de ouro. Sim. Na verdade, assim, eu acompanho o que o Rose falou e eu não me identifico muito como uma pessoa competitiva da forma como geralmente o pessoal coloca, de tipo assim, não tenho que ganhar daquele cara ali. Eu sempre tive muito na minha cabeça, e sendo bem sincero, eu acho que é o que me trouxe até aqui, porque se eu não tivesse isso, eu já teria desistido na época que eu lutava com o pessoal que enxergava.
que é de fazer o meu melhor, sabe? Então, pode ser visto como competitividade também, mas talvez uma competitividade contra mim mesmo, sabe? É tipo, é o meu melhor, sabe? Não me importa, não, quer dizer, não que não me importa, né? Ninguém gosta de perder, mas não é o mais importante pra mim. Se eu sei que eu entrei na luta bem, dei o meu melhor ali, fiz o que eu pude, trinquei os blocos, fiz a melhor técnica da melhor forma possível e acabei perdendo a luta, eu saio tranquilo, sabe? Eu realmente não saía tipo chorando, desesperado, acabado. Se eu tinha certeza que eu tinha feito o meu melhor. E realmente eu me esforço muito para fazer o meu melhor no dia a dia, para que, como o Juliana falou, né? É o dia a dia que faz a medalha, né? É o dia a dia que faz a performance, eu diria até. Né? Então, eu realmente me esforço ao máximo no meu dia a dia, na alimentação, com relação ao descanso, o treino, tudo eu realmente me levo ao máximo, buscando a excelência. E a minha busca é por isso, sabe? O que me motiva é a busca pela minha excelência. Não necessariamente o resultado, não necessariamente a medalha. A medalha é uma consequência, né? Que eu fui melhor que o cara. Mas não necessariamente eu perder para alguém quer dizer que eu tive um mau desempenho. Boa. Se eu fiz o meu melhor, eu estou satisfeito. Essa questão conta muito. Eu tive 2 competições agora recentes, onde eu tive os mesmos resultados, fui vice-campeã das 2. Uma eu saí chateada e a outra eu saí muito feliz. E foram os mesmos resultados. Porém, foram lutas diferentes. Na Turquia, para mim, eu fui muito mal na disputa do ouro. E na Geórgia, a disputa do ouro para mim foi muito boa. Muito boa. Então, apesar dos resultados terem sido os mesmos, mas foram sensações diferentes. Boa. Galera, é o seguinte, a gente tá encerrando já, né? Conversando mais. Não, Sérgio, peraí, tá quase perto, mas assim, eu queria fazer uma pergunta, quero fazer uma coisa com eles aqui, rapidinho. Gente, o que vocês fariam por uma medalha olímpica? Caralho, é a pergunta, viu? É a pergunta. O que eu faço é realmente me dedicar ao máximo na minha alimentação, quem me conhece sabe, é me dedicar ao máximo com relação ao treino, e aí não é só treinar feito um louco, mas treinar com consciência. Enfim, abdicar de momentos com minha família, mas tem uma coisa assim que eu não faço, aí realmente é trocar meus princípios, meus valores por medalha nenhuma no mundo, né? Então isso eu tenho muito claro, eu tenho o meu limite, sabe? Basicamente isso, mas o que eu faço é o que eu venho fazendo, sabe? É o dever de casa. Dar o meu melhor. Beleza. Eu vou perguntar a mesma coisa para Rose, mas eu vou fazer uma pegadinha aqui também para o pessoal saber. A sua maior medalha são as medalhas que você tem ou é Laura? Laura, com certeza. Certo, beleza. Rose, você, o que você faria por uma medalha? É o que eu venho fazendo também. Medalha na Olimpíada, na Paralimpíada. Na Paralimpíada, assim. Treinando, dedicação, persistência, descansar. É tudo isso que vem acontecendo, gente. Beleza, antes de acabar, eu tenho uma música do Titãs que fala que a melhor forma de chegar no escuro é com as mãos. Eu queria que vocês colocassem a mão de vocês aqui em cima da mesa, por favor. Rose também. Pode colocar outra. Deixa. Cuidado aí. É porque eu trouxe um negócio aqui pra vocês se inspirarem. Eu joguei vôlei e eu ganhei a medalha na Olimpíada. E eu queria que vocês pegassem. E eu quero ver vocês daqui a uns 2 meses. Pode vocês, se Deus quiser. Tá bom, deixa eu pegar também. Sensacional, podem entender verdade. Essa dá gosto de mostrar. Essa medalha eu ganhei em Londres em 2012. Arrasou. E aí Sérgio, a gente tá. Foi você que me deu a ideia hoje, viu, Sérgio? Sem querer. Aí eu lembrei que vou levar a medalha pra eles verem. Meu amigo, perceba aqui. Arrasou. O quanto eles seguram a medalha como... Podem ficar. Glória a Deus! Claro que vai mal, vou dizer que foi da Juliana do Bolo. Podem ficar aí, enquanto a gente tá falando aqui, vocês podem ficar que o Sérgio tem mais um. Pode pegar mais, Não, deixa comigo. Rose. Ela já pegou, já. Isso aqui é pra ele, tá vendo? Cara, foi muito incrível essa conversa com vocês. Que assim. top. Me emocionei agora no final também falando da medalha, porque eu sei da luta. Eu senti. Exatamente, eu sei da luta, eu sei. Ser atleta aqui no Brasil não é fácil, nem um pingo. Ser atleta paralímpica é pior ainda, é mais difícil ainda. Então,
é o que eu sempre falo, nós somos campeões, eu me incluo nessa história, não somos campeões do esporte, nós somos campeões da vida. É muito difícil ser top 1, é incrível, é realizador escutar o hino, e é demais poder estar representando o Brasil na Olimpíada, ganhar uma medalha, vocês sabem o quanto isso torna a gente ainda mais especial, mas como você falou, vocês falaram aí, é a gente com a gente mesmo, contra a gente mesmo, entregou o nosso melhor, fez o nosso melhor, o universo devolve. A gente vai finalizar agora o seguinte. Os medicamentos? Exatamente. Um dos intuitos do Burncast é mostrar o que a atividade física transforma a vida das pessoas. No caso de vocês, são pessoas de elite, né, galera? Transformou de um jeito exponencial, né? E aí a gente sempre fala que o melhor remédio é você se cuidar. Mas aí voltando para o Marista, né, na época que vocês treinavam lá, tinham aqueles colegas de turma lá no judô, né, alunos de Tibério, que não tinham tanta vontade de treinar, né? Tinham preguiça de treinar. Não era medo de cair, não era preguiça, certo? E aí a gente tem alguns medicamentos para essa galera, certo? Eu vou dizer o nome dos medicamentos. E aí Rose e Arthur falam qual é a que se encaixa mais. Logicamente, vamos perguntar primeiro para Rose. Rose, eu vou dizer o nome dos medicamentos. E aí você fala qual que você colocaria na mão daquele... Você deve estar lembrando daquela sua colega ou do seu coleguinha que estava lá do Marista, que tinha preguiça de treinar. Ficava lá sentado, não queria treinar. O primeiro medicamento chama-se cardiocilina. O segundo medicamento chama-se TBC, que é tira a bunda da cadeira. O terceiro medicamento, Motiflex. E o quarto medicamento é autoestimazol. Qual desses você indicaria para essa galera que ainda está lá com preguiça, que hoje vê aqui, você aqui, indo para a Olimpíada e ele ainda está lá, por causa da preguiça dele, ele ainda não foi? Indicaria o segundo medicamento. Tira a bunda da cadeira? É isso mesmo? Então pega aqui, segura aqui, isso, tira a bunda da cadeira. Isso aí. Arthur. Você pode escolher um mesmo se você quiser, viu, Arthur? Posso escolher o mesmo? Se você quiser. Não, aí tem outro? Eu sou de tanta opção. O TBC, bicho, ele de fato Isso é sensacional. Com certeza, é o que nos trouxe até aqui. É verdade. E aí, Arthur e José, a gente tem que passar uma mensagem para essa galera, né? Vamos passar uma mensagem aqui. Arthur, o que você... Meu irmão, o cara não larga a medalha. Eu vou bem soltar. Puta que pariu, bicho. Eu tô doido pra que ela esqueça. Vocês vão ter de vocês, se Deus quiser. Amém. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Arthur, a mensagem que você pode passar para aqueles atletas que, lógico, tirando a preguiça, né? Aquele cara que tá lá persistindo e não ganhou aquele campeonato e continua persistindo e lesionou e não vai participar desse campeonato. Ele está naquela, talvez, quinta ou 10ª tentativa dele e ainda não alavancou. Qual o conselho que você daria para esse cara? Seguir perseverante, resiliente, né? Eu acho que a ideia é buscar o melhor dele, como eu falei, assim como eu fiz para mim, né? Porque até 2022 eu só tomava pau lá fora, praticamente. Assim vai, campeão pan-americano, tetracampeão pan-americano e tal. Mas quando ia para o nível mundial, eu perdia na segunda luta, ganhava uma, perdia duas, nunca avançava para disputa de bronze, eu avancei só 2 vezes, sabe? Então assim, não voltava com medalha, o ponto é esse. E o que me fez chegar até aqui perseverante foi saber que eu estava entregando o meu melhor. Então, seguir fazendo o seu melhor e encontrar contentamento nisso, acho que é o melhor caminho. Ótimo, show. E você, menina cheirosa? Rose, manda uma mensagem para todo mundo. Se você pudesse falar algumas palavras que você acha que poderia entrar no coração das pessoas que mudasse. É exatamente isso, que continue, né? Como eu e Arthur compartilhamos aqui a nossa história, não somos campeões do dia para a noite,
Minha medalha brasileira demorou muito para chegar, demorou 6 anos. Ele também, né? Então, o fato da gente ter continuado, ter insistido, e também disciplina, chegar e fazer um treino realmente com vontade, não um treino meia boca, descansar, tudo isso fez e faz a diferença para que nós de hoje. Então, se a gente conseguiu, vocês também conseguiram. Show de bola, massa. Para finalizar, fala aí o Instagram de vocês, fala aí quando está previsto a luta de vocês, que com certeza a gente vai acompanhar de perto. Instagram de vocês e quando vocês começam a competir lá em Paris. Eu luto no primeiro dia, no dia 5 de setembro, e meu Instagram é o @roseandrade.judô. Então vamos lá, o Instagram dela é @roseandrade.judô. Eu, no dia 7 de setembro, 5 horas da manhã, horário de Brasília, minha categoria deve estar começando, conto com a torcida de todos vocês, para que eu possa trazer a medalha de ouro para o nosso país. No dia da proclamação da independência, 7 de setembro, né? Terceiro dia de lutas do judô, eu quero trazer minha medalha. E vocês podem acompanhar a minha trajetória através do Instagram também, que é @arthur.th5judô. É isso. Valeu, galera, muito obrigado. Ensinamento top aqui, né? Lição de vida. Eu saio com certeza com vários ensinamentos e a galera com certeza lá do outro lado vai sair também com vários ensinamentos, hein, Juliana? Tu? Me emociona porque eu acho que o esporte, acho em termos de dúvida, né? O esporte é um dos maiores meios de transformação de vida, mudou a minha vida, mudou a vida de vocês. Então, vocês poderem contar essa história é demais. É muito engrandecedor para o Burncast receber vocês aqui. A gente fica muito feliz. Foi, sem dúvida, um bate-papo engrandecedor. Muito obrigada. E o homem não larga a medalha, viu? Valeu, galera. Eu ia perguntar, ainda tá com a medalha? Tá. Valeu, galera. Fica só com ele. Galera, valeu, muito obrigado. Fim do episódio 004. Não sabe, não, que vai tirar.